tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos para mais uma aula hoje de ciências. Hoje vamos estudar o sistema nervoso. Nós aprendemos já o esquelético, o muscular, que também está associado ao nervoso, que trabalham em conjunto, né? Mas hoje vamos focar no sistema nervoso. O que a gente vai aprender hoje? Nós vamos compreender a estrutura do sistema nervoso, vamos entender a diferença entre o sistema nervoso central e o periférico. Bem, sistema nervoso e suas funções. Se eu estou aqui agora movimentando, raciocinando, pensando, interagindo com vocês, vendo esse ambiente, sentindo a temperatura, é porque o meu sistema nervoso está trabalhando, tá? Ele é fantástico, ele é um dos sistemas mais interessantes do nosso organismo, tá? E bem complexo. Qual que é a função dele? Como eu disse, integrar o nosso organismo com o meio ambiente. Como? Pela percepção de estímulos e respostas a esses estímulos que nos rodeiam. E também ele vai comandar e controlar diversas atividades do organismo. Então, essa moça, quando cheira, quando ela pega uma maçã, ou essa outra cheira uma flor, o sistema nervoso está aí recebendo estímulos e respondendo a estímulos. O sistema nervoso é formado pelo tecido nervoso, que por sua vez é formado por células nervosas. A célula nervosa, ela tem esse formato aqui diferente, parece uma estrela, né? Ela tem aqui, olha, o citoplasma, o núcleo, chamado de corpo celular. Ela tem os prolongamentos, que são os dendritos, e ela tem esse filamento comprido, imagina um fio, né? Para facilitar a transmissão do impulso nervoso. Então, o formato da célula sempre tem a ver com a sua função, tá? Então, como ela transmite impulso, ela é mais aqui comprida. Então, depois do axônio, nós temos aqui no finalzinho aqui as terminações nervosas do axônio. Aqui mostrando o tecido nervoso, olha, fazendo as conexões, uma rede, né? Parecendo um sistema planetário aqui. E aqui mostrando o sentido do impulso nervoso. Eu vou explicar daqui a pouco o impulso nervoso. O impulso ele passa sempre do dendrito e caminha no axônio até chegar nas terminações nervosas, tá? Bem, o que é sinapse? Para que haja, né, essa comunicação nervosa, um neurônio ele tem que encontrar com outro, se comunicar com outro. Tá? Essa junção que ocorre se chama sinapse. Então, aqui, olha, eu tenho um neurônio, aqui a parte da terminação dele, e aqui o dendrito de outro neurônio. Então, existe aqui um espaço, tá vendo aqui, olha? Eles não estão encontrando, tem um espaço, uma fenda sináptica, tá? E aqui, então, vão passar neurotransmissores, que são substâncias que vão permitir aí a abertura de alguns canais, né, de cálcio, de sódio, e vai permitir que o impulso nervoso passe. Esse impulso, gente, é como se fosse tem um potencial elétrico, né? Vai polarizar, despolarizar, isso com entrada, saída de cálcio, já é um pouquinho mais complexo para vocês, mas existe aí uma carga elétrica, então vai passar como se fosse mesmo algo elétrico, tá? E aí, por essa sinapse, e o neurotransmissor vai passando de um para outro, tá? Lembrando que existem sinapses químicas, e também sinapses elétricas. Mas o sistema nervoso ele é dividido. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central é formado pelo encéfalo, que está aqui na nossa cabeça, no cérebro, né? Medula, na nossa coluna vertebral. E o periférico pelo sistema nervoso autônomo e somático. Então, vamos ver aqui na imagem a divisão do sistema nervoso. Vamos ver de laranja, aqui, ó, o encéfalo, tá? De laranja aqui, o cérebro, né? A medula espinal, todo também de laranja, sistema nervoso central, é um eixo, né? E aqui de azul, nós estamos vendo o sistema nervoso periférico, que são os gânglios e os nervos. O que são gânglios? Os gânglios, gente, são acúmulos de neurônios, tá? Geralmente ali daquela parte que eu falei do corpo celular. E os nervos são feixes de fibras do axônio, aquela partezinha mais comprida, tá?
Então, esses nervos e gânglios vão fazer com que seu corpo todo comunique-se com o sistema nervoso central, tá? Então, vamos ver agora dentro do nosso cérebro. Olha só, nós temos aqui de laranja, uma parte maior, chamada de telencéfalo. Nós temos de verdinho aqui o diencéfalo. Nós temos aqui essa parte aqui, ó, com 3 cores, cinza, amarelinho claro e azul, tá? Azul aqui é o bulbo, ponte e mesencéfalo, que tá entre aqui o diencéfalo, tá? E aqui a gente está vendo esse órgão aqui do lado, vocês lembram o nome dele? Cerebelo, tá? O cérebro, a gente tem diversas funções, né? Dentre elas, perceber e responder esses estímulos, tá? Nós temos aqui nesse eixo aqui, ó, que tem a ponte, bulbo, onde a gente percebe mais aquelas atividades que são autônomas, que eu não tenho controle sobre ela, respiração, batimento cardíaco, né, salivação, né? Muito importante aqui nesse eixo aqui, tá? Nesse tronco encefálico. Cerebelo, muito importante aí no equilíbrio, tá? E aqui o cérebro, né, com essa parte, eu vou mostrar para vocês a subdivisão desse encéfalo com as funções dele. E aqui mostrando que nós temos uma parte chamada de substância cinzenta, que está aqui na periferia aqui do cérebro, tá? Nessa porção tem mais também corpos celulares dos neurônios, e a substância branca, que tem mais o filamento, que são os axônios, tá? Geralmente o peso do cérebro é 1,3 kg na mulher e 1,2 kg no homem, mas pode ter variação aí, tá? Olha que interessante. Aqui mostrando o nosso encéfalo, que é o sistema nervoso central, ele tem vários lobos, né? Lobo frontal, parietal, mais em cima, occipital, na lateral, atrás, desculpa, e aqui o temporal, perto aqui do ouvido. Então, vamos ver qual que é a função deles. Olha, no lobo frontal, o cérebro vai perceber e vai comandar as atividades motoras, né? O movimento aqui, ó, meu lobo frontal está trabalhando, tá? Pensamento, raciocínio, planejamento, escrita, fala. Então, agora, se estivesse me monitorando, eu estaria aqui com o lobo frontal ativo, né? O lobo parietal, que está de azul, ele vai coordenar as sensações da pele, como tato, calor, tá? Essas sensações. O lobo temporal, aqui de rosa, ele vai estar controlando memória, audição, sons, entender a linguagem. O lobo occipital, que é de verde aqui mais atrás, principalmente visão e equilíbrio. Então, se tiver um acidente vascular cerebral ou cair e ter um traumatismo craniano, você pode lesar algum desses lobos e ter, então, prejuízos aí em algumas das funções. Por isso que tem aí um crânio protegendo o seu cérebro, né? Porque ele é muito importante, tá? E aqui mostrando o cerebelo, a setinha saiu aqui, tá? Equilíbrio, controle motor e sensorial. Agora, sistema nervoso central, já expliquei o cérebro, o encéfalo. Temos agora a medula, né? Ela vai passar aqui dentro das vértebras, tá? Se eu fizer um corte da medula, da mesma forma que o cérebro, ela vai apresentar aqui, ó, substância cinzenta, parecendo um H, uma borboleta aqui, com corpos celulares, e substância branca, né? Que são aí os feixes de axônio. E ela tem raiz de nervos, que eu vou explicar para vocês, tá? Dos nervos periféricos. Então, nós temos aqui um gânglio, ó, um gânglio, que é uma raiz sensitiva, que vai chegar ao impulso e vai até o cérebro. E aqui nós temos raiz motora, que vai passar aí o impulso para poder você fazer, então, o movimento, tá? Então, ele está interligado aí com o sistema nervoso periférico, ok? A medula é importante, ela faz essa ponte aí com o encéfalo. Olha que interessante, atos reflexos. O que são atos reflexos? Olha só, se eu pegar uma caneta e espetar aqui na minha mão, rapidinho eu já faço o sinal com a mão de tirar. Isso tem que ser muito rápido, ou se eu queimar na panela. Aí, olha o que acontece. No ato reflexo, vou mostrar aqui na frente. Espera aí que eu passei aqui. Aqui, ó. No ato reflexo,
por exemplo, você bater também um martelinho, esse impulso vai até a medula, tá? Pelo corpo celular sensorial, e então a medula já responde, já manda uma resposta pelo nervo motor, antes de ir para o cérebro. Então você tira a mão antes daquela resposta, daquela mensagem chegar ao cérebro, depois que você toma consciência daquilo. Então esse ato reflexo é importante para nos proteger, tá, gente? Vamos lá, sistema nervoso periférico, nós temos o somático e temos o sistema nervoso autônomo. Somático controla musculatura esquelética, construção voluntária, eu quero fazer. E o autônomo, não. Ele vai controlar os músculos cardíacos, lisos, glândulas, que eu não tenho que preocupar com eles, eles estão trabalhando aí sob a ação do sistema nervoso. Então aqui, para a gente rever isso aí, sistema nervoso somático, aqui eu tenho, olha, a pele, estou com frio aqui no estúdio, vai eriçar meu pelo aqui, né, de frio. Então, olha só, vai passar então, vamos seguir aqui esse de rosa, né? Eu vou sentir esse frio, né? Vai subir pela pele, aí vai subir então de cinza aqui, ó, pelo córtex sensitivo, vai subir aqui pelas fibras, passar na medula e até o cérebro, no córtex aqui cerebral, ele vai analisar, vai mandar uma resposta motora de volta, tá? Então, vai voltar aqui pela coluna vertebral, passando na medula, até chegar no meu músculo com uma resposta. Então, sobe um nervo sensitivo para o sistema nervoso e desce um nervo motor, fazendo o movimento de eriçar o pelo, né? Esse é um exemplo que eu estou dando, mas pode ser para o movimento da perna, do braço. Então, tem essa conexão aí, tá? Então, o sistema nervoso somático vai se comunicar com o central aí por esses nervos e esses gânglios, tá? Agora, o sistema nervoso autônomo, como eu disse para você, eu não tenho controle sobre ele, tá? Nós temos o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. Do lado de cá, vamos ver o sistema nervoso simpático. Olha só, por exemplo, vou fazer uma brincadeira aqui. Você encontrou uma pessoa que você gosta muito, namorado, ou então você está com muito medo. Então você tem que reagir àquele medo, correr, fazer alguma coisa. Então olha só, o que vai acontecer? Você vai dilatar a pupila para a visão aumentar, relaxar os brônquios, respirar forte, acelerar o pulmão, não acelera? Fica batendo forte, né? Acelera o coração e você vai inibir a atividade dos músculos intestinais, contrair as artérias, os vasos e vai aumentar a pressão. Isso, gente, é uma reação de estresse, de perigo, tá? E isso aqui são hormônios, principalmente a adrenalina. Ah, eu quero adrenalina, eu quero fazer um esporte radical. O que é adrenalina? É esse hormônio aí que vai promover exatamente essa reação do simpático para tornar você uma pessoa assim, você está alerta, estado de alerta, ok? Passando então o estado de alerta, vamos acalmar? Vamos relaxar? Então vem o sistema nervoso parasimpático, tá? Com a acetilcolina, que é um outro hormônio, e vai fazer agora um trabalho inverso. Vou acalmar, contrair a pupila, relaxar a minha respiração, diminuir a frequência cardíaca, né? Estimular a atividade do intestino e relaxar também os vasos sanguíneos e reduzir a pressão. Então, um trabalha, tá vendo? Diferente do outro, são hormônios diferentes também, tá? Mas eu não tenho que comandar isso, isso acontece naturalmente, porque é o sistema nervoso autônomo, ok? Olha, gente, o cérebro humano é o maior cérebro que tem? Não. Existem animais com cérebros menores, como um rato, um coelho. Existem animais com cérebros maiores, uma baleia, né? Um elefante, olha, o elefante pesa 6 quilos, das baleias quase 10 quilos e do ser humano 1,4 quilos, tá? Então, mas qual que é o parâmetro mais importante? É o tamanho? É a quantidade de neurônios? Também.
O Jorge Neurônios é importante, tá? Mas essa pesquisadora aqui, ó, neurocientista Suzana Herculano, que ela é até brasileira, ela fez umas pesquisas e percebeu que é muito importante a quantidade de neurônios que nós temos na região do córtex cerebral. Nós temos mais neurônios na região do córtex cerebral do que, por exemplo, o elefante, que tem muito aqui no cerebelo. Esses bilhões, nós temos bilhões de neurônios no cérebro, eles são aí fundamentais, né? Essas sinapses, e tem um detalhe, gente. Quanto mais eu penso, eu raciocínio, eu leio, eu vou interagir com o ambiente, o meu cérebro vai responder, porque o cérebro tem uma plasticidade, ele se adapta, ele vai aprendendo. Então, você ficar sem estímulo, quanto mais se estimula uma criança com brinquedos coloridos, com atividades, ó, mais o cérebro vai, então, desenvolvendo, né? Isso é a plasticidade cerebral. E o nosso cérebro, ele é muito interessante. Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, tá? Quero ver se a Mariana vai dar conta dessa brincadeira, hein? Olha só, você está vendo aqui essas palavras com as cores. Olha, mas você não vai ler aqui, você vai falar qual que é a cor. Olha que difícil. Verde, azul, não é azul, é vermelho. Vermelho, viu que a gente erra? Laranja, não, azul. Amarelo, azul, preto, vermelho. Olha que difícil, porque eu quero ler a palavra e não falar a cor, né? Então isso aqui, vê como é que isso está confundindo o nosso cérebro. Ó, você quer que eu leia ou você quer que eu fale qual que é a cor, tá? E essa outra brincadeira aqui, que é o seguinte, olha, como que o cérebro ele consegue fazer aí uma adaptação de uma situação diferente para ele, olha. Vamos ver se a gente consegue ler esse texto, está faltando letras. Ó, este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava muito complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase que automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Quer dizer, o cérebro conseguiu uma maneira de decodificar, substituindo aqui o E pelo 3, tá vendo? Tá? Substituiu aqui o A aqui pelo 4 e a gente deu conta, tá? Então isso mostra a plasticidade cerebral, a capacidade do nosso cérebro, né, de fazer diversas coisas. Sim, mas às vezes nós podemos ter distúrbios mentais, né? Distúrbios mentais, alguns problemas como depressão que pode ser por questões hormonais, né? Serotonina é um hormônio do prazer, né? Do bem-estar. Muitas vezes a pessoa tem uma queda de serotonina, tem que tomar medicamento, tá? Existem desordens mentais, bulimia, esquizofrenia, tá, gente? E todas essas desordens mentais, né? Elas, a maioria tem tratamento. Tá? As pessoas precisam buscar ajuda. Muitas vezes uma pessoa está tendo uma reação diferente e você acha que ela está estranha, mas na verdade ela está com algum problema no sistema nervoso, na questão hormonal. Então é muito importante observar, acompanhar, ir ao médico, ter o atendimento de saúde adequado, tá? Aqui está mostrando, gente, uma doença, né? Por exemplo, Alzheimer, onde você reduz aí a quantidade os neurônios vão morrendo. Tá? Os neurônios vão morrendo e a pessoa vai esquecendo, vai perdendo a memória, né? O hipocampo é muito importante para a memória, vai perdendo neurônios, vai ficando esquecida. E o Parkinson, quando você produz menos dopamina, que controla o sistema motor, você pode ter aquelas tremulações, tá? Então, na próxima aula, eu vou continuar com essa história, vou falar um pouco mais desses distúrbios e também vou falar das drogas, como que as drogas elas podem estimular ou inibir o nosso sistema nervoso. Por hoje é só. Um grande abraço e parabéns por estar aqui conosco estudando. Um grande abraço da Marizinha.